Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma reflexão bíblica que nós fazemos todos os dias de segunda a sábado. Você pode estar para esta meditação. Então, fique aqui conosco e curta a nossa página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. Então, hoje nós vamos meditar sobre uma lição de humildade ensinada por Jesus Cristo. Você é meu convidado para Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma lição de humildade dada por Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 4. Desculpa. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 4. Eu tenho tentado enfatizar as virtudes cristãs. Evangelho de João 13 e 4. Pai do Senhor para os irmãos. Queria pedir ao Ian que colocasse aí o texto. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Depois pôs água, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença neste meio-dia, rogando, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu falar, que não nos deixes nesse momento, mas que nos alimente, que nos ensine, que nos doutrine, que nos faça crescer e amadurecer. Rogamos uma bênção para as nossas famílias, para cada pessoa, ó Deus, que está nos acompanhando e que irá ouvir por intermédio do YouTube. Aqueles que estão, ó Deus, nesta hora em sintonia conosco, que precisam, ó Deus, de um toque Teu, porque nós não queremos e não podemos viver sem o Senhor. Se conosco, em nome de Cristo. Amém. Esse é um texto, continuando o texto que nós estávamos lendo sobre Judas, mas a nossa reflexão sobre Judas teria muito mais a falar, mas a Escritura tem muitas coisas e hoje eu gostaria de abordar uma questão, uma virtude chamada humildade. Nos dias de Jesus, quando você chegava em uma determinada casa, em primeiro lugar os judeus tinham por hábito banhar-se cedo. E aí, quando eles saíam e voltavam, eles tinham também por hábito de lavar as mãos e os pés, porque eram as partes que ficavam expostas, que não eram protegidas pelas roupas. Então, eles tinham o hábito de lavar-se. Esse era um hábito que partia tanto da parte espiritual, porque eles podiam ter pisado em algum lugar de morto ou tocado em alguma coisa imunda. Então eles tinham esse cuidado de lavar-se. Então eles banhavam-se cedo, faziam a higiene completa e depois, sempre que saíam e sempre que voltavam, eles tinham esse hábito, tanto um hábito religioso como um hábito higiênico, de se lavar, de lavar aquelas partes expostas, no caso mãos e pés, que é chamado no hebraico de Netilah Yadayim, é a lavagem das mãos e dos pés. Só que em cada casa havia um escravo, um serviçal, um empregado, e o menor de todos era o responsável por, quando chegasse visitas, ele ter essa acolhida, dar essas boas-vindas, recebê-los com uma bacia para lavar os pés das pessoas e as mãos. E aí Jesus está numa casa e ninguém fez isso. Jesus chega e ninguém tomou a atitude de lavar os pés e as mãos. E Jesus espera, mas como ali não tem o servo, ninguém lembra. Ou talvez ninguém queira ser o menor, porque por que Jesus faz isso e faz isso aqui? E por que os evangelhos vão falar tanto da importância da humildade? Porque mesmo entre os discípulos de Jesus, estava havendo uma disputa, para saber quem era o maior. Quem ia sentar-se à direita ou à esquerda, isso já envolvia as famílias, como a mãe de Tiago e João, que foram pedir um lugar. Então eles queriam saber quem seria o maior. E aí Jesus está sintonizado com as necessidades. Porque qualquer pastor bem orientado
ele é alguém sintonizado com as necessidades das ovelhas, com as necessidades do povo. Porque alimentar não é dar o que não precisa, é dar o que precisa. E aí Jesus, sabendo que essa disputa, que eles estão ali para saber quem é o maior, a primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto é que a humildade é algo prático. A humildade é algo prático. A humildade não é algo que se verbaliza. A humildade não é algo que alvo de elucubrações teológicas. A humildade é algo que faz parte do caráter e que se expressa em ações. E aí Jesus levanta-se. Ninguém foi. E o maravilhoso, irmãos, é que ninguém foi, mas ele vai. É porque nós esperamos que alguém vá. Alguém tem que dar o exemplo. E nós, muitas vezes, não queremos ser o exemplo. Não queremos dar o exemplo. E aí Jesus levantou, tirou as vestes. O judeu tinha uma túnica, tinha várias vestes e por baixo outras vestes. Então Jesus tira a veste principal, é como se Jesus estivesse hoje de paletó, de terno, de blazer, de gravata. E Jesus tirasse aquilo, arregaçasse as mangas da camisa, e aí ele toma uma toalha, coloca em volta de si, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Como faria o menor funcionário daquela residência? Jesus agora desce e os discípulos ficam boquiabertos. E os discípulos começam a não entender nada, porque Jesus está fazendo o que era do escravo, do menor. E ele, sendo o maior, agora age como menor. E humildade é prática. A gente precisa de parar de imaginar-se humilde e ser humilde. E traduzir humildade nos nossos atos, nas nossas práticas, nas nossas relações interpessoais. Porque quando você age com humildade, você impacta as pessoas. E a humildade de Jesus, ela impressiona, ela impacta, ela chama a atenção. Porque agora ele começa a agir como menor. Porque agora ele começa a ensinar aos discípulos que o caminho com ele não é o caminho de quem é o primeiro. Porque o Novo Testamento desconhece a história da progressão. O Novo Testamento não ensina que você deve começar lá embaixo e vai galgando degraus e vai recebendo títulos e mais títulos. Mas o cristianismo na prática ensina que se você quer ser o maior, seja o menor.
Jesus disse que entre os gentios, os grandes mandam nos pequenos. E os líderes, os governantes, mandam nos governantes. Ele diz, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Porque no cristianismo, guarde isso, tem autoridade quem serve. Anote isso, a autoridade vem do servir. A autoridade emana do servir. No cristianismo, a verdadeira autoridade é quem serve. No cristianismo, quando você coloca sua vida na presença de Deus para o benefício do próximo, então você está revestido de autoridade. E essa autoridade tem que se transformar em prática. Essa autoridade não pode ser simbolizada. Não pode ser resumida a uma vez na vida lavar os pés das pessoas. Não foi isso que Jesus tinha em mente. Então Jesus nos chama a praticar a humildade. E só pratica a humildade quem é humilde. Não dá para praticar a humildade sem ser humilde. E a nossa fragilidade humana quer que a gente não seja humilde. Se você vê lá no texto que fala da queda de Lúcifer, diz: eu serei, eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei. É sempre o eu acima de tudo. Mas com Jesus sendo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve a usurpação, teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado em figura de homem, foi obediente até a morte, por morte de cruz. Até a forma de servo, e achado em figura humana, foi obediente até a morte de cruz. É o caminho inverso. E Jesus agora coloca esta humildade em prática. É uma lição que constrange. Todos os discípulos agora, Jesus está lavando os pés, mas todos eles agora estão constrangidos. Todos eles agora estão não entendendo. É demais para eles. É maior do que milhares de pregações. É mais impactante do que senta aqui, vamos conversar sobre humildade. Então Jesus nos chama para demonstrar no dia a dia, nas nossas relações, a humildade. E a palavra humildade vem do latim humus, que é de onde vem a palavra terra. Só é humilde quem descobre que é pó. E aí Jesus vem lavando os pés dos discípulos, eles estão profundamente constrangidos, sem saber o que dizer, mas Pedro é o que mais pergunta. Pedro é aquele aluno que está sempre fazendo perguntas, que às vezes erra, que às vezes sai da linha, que às vezes troca as disciplinas. E aí, aproximou-se de Pedro, e Pedro disse: tu lavas os pés a mim? Pedro acha demais. Aí Jesus disse para ele: olha, o que eu faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois.
existem lições no cristianismo que no momento da aplicação nós não sabemos. Porque requer uma maturidade para que a gente entenda. Não adianta você querer ensinar a uma criança além do seu QI, além da sua capacidade de assimilar. Nós da pedagogia, aprendemos que uma pessoa precisa desenvolver-se mentalmente, psicologicamente, ela precisa crescer, chegar a um determinado estágio para que ela possa ter condição de avaliar, de arrazoar sobre aquilo e de entender. E aí sim ela vai introjetar, internalizar. E aí Jesus diz: Pedro, o que eu estou fazendo agora é uma lição que você só vai entender no futuro. Tem muitas coisas nas Escrituras que nós não entendemos. Mas que nós vamos entender. E pastor, quando nós vamos entender? Quando a gente deixar a superfície. Quando a gente começar a se preocupar com a nossa maturidade espiritual. Quando a gente deixar de brincar de igreja. Quando a gente se tornar descontente com o que somos espiritualmente. Quando a gente entender que a vida com Cristo não é rasa, rala, não é superficial, mas exige um aprofundamento diário, que à medida em que o tempo passa, eu vou me aprofundando na relação com Ele, eu vou querendo conhecer, eu vou entendendo o que eu não entendia ontem. A minha visão vai se alastrando, vai se expandindo, a minha capacidade de compreensão. Porque quando Jesus diz, você não sabe agora, atiça a curiosidade de Pedro. Aquilo vai ficar armazenado na psique. Vai criar nele um desejo profundo de saber. Jesus sabia como ativar os nossos mecanismos. E aí Jesus chega e diz, Pedro, você não sabe agora, saberás depois. Isto é uma grande lição didática, é dizer, olha rapaz, você não está em condição de conhecer agora. Dizendo que você tem limites, mas esses limites podem ser superados se você amadurecer, se você crescer. E eu quero dizer para você, Jesus disse, ele não disse você não vai saber nunca, ele não disse é um segredo oculto. Ele disse, à medida em que você andar comigo, à medida em que você amadurecer, você vai entender. E muita gente não entende o cristianismo porque não anda com Cristo, porque anda com pastores, com padres, com líderes religiosos, que não podem nos levar aonde eles não foram. Porque nós muitas vezes estamos contentes e satisfeitos com a infância. Que nós não queremos aprender mais, tá bom. Esse negócio de ser humilde, esse negócio de servir, é difícil. É melhor ser servido, é melhor ser patrão.
Mas a proposta de Jesus é essa. E aí Pedro diz, tu nunca me lavarás os pés. Pedro diz, ele é demais. Aí Jesus diz, olha, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ou seja, Jesus está dizendo, se você não quer crescer, se você não quer me compreender, se você não quer ser doutrinado por mim, se você não quer seguir o meu exemplo, se você se fecha, então nós vamos andar em caminhos distintos. Então o seu GPS vai errar. Então o seu mapa vai estar de cabeça para baixo. E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai falar de mim, ouvir de mim, andar comigo, mas está completamente fora de sintonia e harmonia comigo. Você não vai ter parte comigo, porque para ter parte com Jesus é preciso acompanhá-lo. E acompanhá-lo não somente na caminhada pelas poeirentas estradas da Palestina, mas acompanhá-lo em seu raciocínio, acompanhá-lo em sua proposta, acompanhá-lo no modelo que ele é para nós. E aí Pedro diz, não, eu quero te acompanhar, eu quero entender, mesmo que não seja agora, eu não quero estar contigo sem te conhecer. E ele diz, então, Senhor, não só as mãos, não só os pés, mas o Senhor lava logo é tudo. Aí Jesus lembra ele do que era comum. Jesus disse, olha, aquele que está lavado, Jesus disse, Pedro, você sabe que todo judeu se lava e agora só necessita lavar as mãos e os pés. Ele disse, o resto já está limpo. A outra lição é que Jesus diz, olha, apesar de você estar limpo, apesar de você estar perdoado, você precisa evidenciar esse perdão com a humildade. Porque Jesus ele diz o seguinte, que se eu e você não seguirmos seu raciocínio, porque, deixa eu dizer, a primeira lição é que a humildade é algo que deve estar no interior e que deve se traduzir em prática. A segunda lição é que esta humildade, ela se torna uma aula mais impactante do que qualquer discurso. A terceira lição desse texto sobre a humildade é que o menor no reino de Deus é quem serve. É que só tem autoridade quem serve, é que a autoridade emana do serviço. É que se eu sirvo, se eu estou debaixo da autoridade de Deus, então eu tenho autoridade. Que eu tenho autoridade porque eu sirvo, que as pessoas me seguem, que as pessoas me ouvem, que as pessoas me acompanham, porque vê em mim o exemplo, porque eu tenho que ser o que elas gostariam de ser. Não é porque eu mando, não é porque eu sou o fulano da função tal, não é pelo cargo que muitas vezes eu me autoproclamei, ou que alguém
me deu ou que eu recebi por herança hereditária. Não. A lição de Jesus é que o servir, aquele que serve aos outros torna-se um referencial a ser seguido. Porque quem serve estimula outros a servirem. Porque quem serve estimula outros a serem humildes. Porque quando você é exaltado, você estimula as pessoas a serem exaltadas. Porque quando você está... Porque hoje, no meio do cristianismo, da cristandade, as pessoas estão cada dia querendo subir, se promoverem. E se alguém não promove, ele se autopromove. E aí nós estamos vendo uma briga para ver quem tem mais adeptos, quem tem mais membros, qual é a religião maior, numericamente falando, qual a igreja mais bonita, mais rica, mais embelezada, mais sofisticada. E por falta de humildade, ao invés da gente construir uma escada de Betel, onde nós estamos lá no chão, e Deus está lá no alto, nós construímos uma torre de Babel, onde a gente está subindo, onde a gente diz: Deus me aguarde, que eu estou subindo. É a divinização do ser humano e a antropolização do divino. O que é isso? É tornar o divino homem e o homem Deus. É o homem querendo ser Deus. Mas olha que contradição. Deus se fez homem. Dizem os estudiosos que todo mundo quer ser Deus. Só Deus quis ser homem. E aí Jesus chega e diz assim: Pedro, a quarta lição é que você tem que andar em sintonia comigo. É que se eu me aprofundo, você tem que se aprofundar comigo. É que você não pode ficar na infância, lá atrás, quando eu te conheci. É que você precisa me acompanhar, Pedro. E Pedro agora entende. Aí depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Jesus agora diz: vocês compreenderam o que eu fiz? Porque no cristianismo, a outra lição não é fazer sem compreender. Não é fazer sem entender, não é fazer por fazer. Quando eu faço as coisas sem entender, que esse é um dos grandes problemas da nossa educação, é que as pessoas fazem, mas não sabem por que fazem, não compreendem. É que nós educamos, mas não explicamos às pessoas que aquilo vai servir para a vida delas. É que nós educamos, mas não dizemos o para quê. E aí as pessoas vão sendo aprovadas, vão crescendo, vão entendendo. Mas aí depois elas dizem assim: agora o que eu faço com tudo isso? E muitas vezes a pessoa
foi aprovada, passou para o ano seguinte, mas ela não compreendeu o porquê. Ela não compreendeu para que servia as equações, a geometria, a trigonometria, as funções sintáticas. Ela aprendeu, se é que ela aprendeu. Mas aí como não caiu, como não ficou aqui na cabeça, como ela não sabia usar a tabela periódica, nem para quê, nem por quê. Então, o que acontece? Como ela não entendeu, passa avante. Lá na frente, quando ela precisa, aí é que vai cair a ficha. Rapaz, eu já vi. Já ouvi falar. Já sim. Já ouvi falar disso, mas não lembro. E aí Jesus dá lição, mas ele não dá lição e diz assim, ó pessoal, todo mundo está aprovado. Vocês compreenderam? E aí o povo fica tudo de boca fechada. E você, se você entende um pouco de psicologia, você vai olhar no rosto e vai saber que a expressão não verbal está dizendo não entendi nada, não compreendi nada, estou voando, estou boiando. Mas ele disse. E aí Jesus chega e diz assim, vocês entenderam? Entendeis o que vos tenho feito? Aí Jesus, que é bom de expressão facial e conhece a alma humana como ninguém, ele diz, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Dizei bem porque eu sou. E se vocês me dizem que eu sou mestre, então eu tenho uma doutrina para vocês, eu tenho uma direção, a baliza, o norte, a bússola, e eu sou o Senhor da vida de vocês, correto? Ela disse correto. Confere, como dizia a minha grande Sarinha. A minha neta, ela disse confere. Quando ela faz uma afirmação, ela diz confere. E aí Jesus diz, porque eu sou. Aí ele diz, ora. Agora ele vai. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Mas será que o que Jesus está dizendo é que um dia na vida os discípulos deviam praticar a cerimônia do lava-pés? Será que o que Jesus está exigindo é algo tão ralo, tão superficial, que qualquer ser humano pode fazer? Porque o mais exaltado, o ser humano mais exaltado, o ser humano que é soberbo, prepotente, pode disfarçar e pegar uma bacia e sair lavando o pé dos mendigos. Isto você vê muito na política. Gente não apenas lavando o pé, mas como diz Pedro, a mão, a cabeça. Gente riquíssima, que tem milhões investidos, que sai comendo em casa de pobre, almoçando em pote de goiabada, tomando suco em copo de geleia, passando a mão nos pés daqueles que estão na rua, passando a mão
na cabeça das velhinhas, das idosas, dando beijo, apertando a mão de muita gente, mas aí quando chegou em casa, as mulheres, traga álcool. É por isso que eles são tão experientes na pandemia. Porque eles já sabem como fazer da época das eleições. Então aquele povo não é humilde. Aquele povo quer voto. Então ser humilde não é pegar uma bacia e fazer isso. Ser humilde é tratar os outros como superiores a si. É achar que o outro é melhor que ele. É tratar na prática o outro como superior a ele. Mas nós, na nossa prática, somos tão distintos do cristianismo. Nós achamos que a mulher da gente é que ganhou ao casar conosco. Aí a mulher diz, não, quem ganhou não fui eu, foi você. Aí a gente começa nessa guerra para ver quem é o maior. Aí diz, quando eu conheci você, você não era nada. Aí você, aí um começa a acabar com a família do outro. Nas nossas relações interpessoais é assim que acontece. A gente, é muito fácil dizer, é muito fácil pegar a bacia, é muito fácil se autoproclamar humilde, mas como é difícil a gente chegar e dizer assim, minha filha, eu sou o que sou porque depende de você. É chegar e dizer, irmão, pastor, se eu fui alcançado pelo Evangelho, eu dependo do seu trabalho incansável. Você já agradeceu a quem ganhou você para Cristo? Você já foi humilde o suficiente para dizer, tudo bem, você sabe mais do que eu. Você é humilde o suficiente para sentar e aprender? Porque o que nós estamos vendo é um cristianismo de gente exaltada. E aí Jesus disse, não tem parte comigo, não. Isso não é o meu cristianismo, é outro, é qualquer coisa, é autoajuda menos cristianismo. E a lição para nós. Aí ele diz, eu vos dei o exemplo. Que o mundo precisa hoje é de gente que tenha, que faça, que seja proativo. Nós temos muita gente reativa, mas a humildade ela é proativa, ela age antes. Jesus disse, eu vos dei um exemplo. Ele disse, sabe como é andar comigo? É andar a serviço do outro. Não é andar montado no outro. Não é utilizar o outro, não é abusar do outro. É viver na direção do próximo. É querer ser bênção. É como Gideão. Gideão disse, Senhor, se tu vais livrar Israel por minha causa, então eu vou botar aqui um novelo de lã. Vou botar aqui um tufo de algodão. Faz que encha só esse lugar. E no outro dia ele vai lá, está cheio. E aí ele se espreme. Ele espreme o algodão. E enche um copo. E aí ele diz, Senhor, agora eu quero chuva ao redor do algodão e não no algodão. Porque o verdadeiro cristianismo é quando a gente busca ser cheio da água divina, da humildade, do caráter de Cristo. Mas não para a gente se inchar, para a gente pavonear-se,
mas para que a gente possa se espremer e dizer: Senhor, eu quero encher copos vazios. Eu quero que a chuva caia na horta do outro, mesmo que não caia na minha. Eu quero ser bênção para o outro, mesmo que eu esteja atravessando o vale da sombra da morte. Eu quero que o outro seja feliz, mesmo que eu esteja infeliz. E é por isso que a gente não deixa de fazer a obra de Deus nos momentos difíceis. Muita gente, quando está na luta, para. E quando você aprende a lição da humildade, a luta não para. Você se torna imparável. Por quê? Porque você está na direção do próximo. Porque você está sendo exemplo. Porque tem muita gente querendo um exemplo na vida. Mas não um exemplo de gabinete, um exemplo na prática. Hoje eu fico atribulado ao ver como é que está o cristianismo. Jesus diz: quando você der esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Hoje as pessoas dão cesta básica, tiram fotos e postam no Facebook. Povo, quem fazia isso não era o Cristo, eram os fariseus, que eles tocavam literalmente uma trombeta, para que todo mundo visse. Eles chamavam o necessitado, e eles tocavam trombeta. Aquilo ali não é figurado. Eles pagavam alguém para tocar trombeta, para que todo mundo, porque naquela época não tinha Facebook, era trombetobook. Era trombetogram, era trombetwitter, era trombetopodcast, era. E aí eles trocavam a trombeta e diziam assim: tá todo mundo olhando, deixa eu ver se tá todo mundo olhando. E aí eles davam a oferta. E aí Jesus chega e fica indignado com aquilo. E aí Jesus diz: quando você for dar a oferta, não saiba a tua mão direita, saiba a tua esquerda. Aí tem gente que dá a oferta com a mão e nem olha assim. Não é isso. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos entender o Cristo? Em que canal você está? Que Bíblia você está lendo? Será que nós já nos perdemos dele? Irmãos, o grande problema é porque muitas igrejas, muita gente de igreja já se perdeu de Cristo há muito tempo. Jesus foi na frente. Que se existe uma tarefa difícil, que eu tenho aprendido nessa vida, é você seguir alguém. Você pega o carro, você vai seguir alguém. Se você errar, se o sinal abrir para ele e fechar para nós, a gente já se perdeu. E muita gente hoje que frequenta a igreja se perdeu de Jesus faz tempo. E nem sabe, como Maria e José, que caminharam 3 dias que Jesus tinha ficado em Jerusalém. E nós temos que olhar e dizer: cadê Jesus? E pastor, como é que eu acho? Na Escritura. É voltando para a Escritura. Esse foi o movimento dos reformadores, foi voltar para a Escritura para encontrar o caminho do Cristo. Aí Jesus disse: na verdade vos digo. No grego está assim: amém, amém. Quando ele quer dizer uma coisa para você gravar, marcar, ele assim: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele disse: guardem esse princípio. Ele diz:
Olha, isso é algo que está na cabeça de todos vocês. Jesus não se preocupava em ensinar coisas que não tinham nada a ver com a realidade das pessoas. Jesus falava coisas que as pessoas podiam entender, porque era coisa dos dias delas. Nós é que somos metidos a besta, a gente fica falando coisas difíceis. Mas Jesus disse, olha, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Jesus disse que na humildade a gente tem que saber quem é quem, onde é o nosso lugar. Quem é humilde jamais vai tomar o lugar de Jesus. Jamais vai querer ser cobertura espiritual, apóstolo. Jamais. Porque quando você é humilde, você sabe qual é o seu lugar. Sabe quem é quem. Sabe que está debaixo de autoridade. Sabe que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Sabe que se um policial não andar de acordo com a corporação, ele não tem autoridade. Que se um médico agir fora da ética médica, ele não tem autoridade. Que se um governante agir fora da Constituição, ele não tem autoridade. Que se um crente anda sem estar debaixo do senhorio de Jesus, ele é alguém sem autoridade, sem respaldo. E aí Jesus conclui dizendo, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. Ele disse, se você aprendeu, então que não fique só aqui, que seja posto em prática. Hoje à noite a aula. Que Deus abençoe e que Deus nos ensine a lição tão difícil, a lição da humildade.